Ora então, cá vamos nós para a nossa 15ª aula, já vai a 15ª aula. Vamos bem avançadinhos. Bem, hoje o assunto que nós vamos abordar, como já devem ter imaginado, estamos quase já no final das matérias, não é? Hoje vamos falar da crise dinástica que houve em Portugal após a morte do rei Dom Sebastião, não é? Em Alcácer Quibir, na batalha que ele vai fazer no norte da África e vai ser uma desgraça, não é? Então, no final desta aula, deverás ser capaz de justificar a crise dinástica originada pela morte de Dom Sebastião, identificar os principais pretendentes ao trono português e descrever a ação da resistência de Dom António Prior do Crato ao domínio espanhol. Esses são os objetivos da aula de hoje. Então vamos ver aqui a morte de Dom Sebastião. Dom Sebastião tornou-se rei com apenas 14 anos. Nessa altura, Portugal enfrentava graves dificuldades económicas. Observa a animação. Vejam aqui a legenda do mapa, que tem aqui, não é? A cor de laranja, domínios portugueses, não é? Cor de laranja, aqui o Brasil, norte da África, feitoria da mina, Arguim, a mina, Angola, Moçambique, todos os territórios de cor de laranja são portugueses. Domínio dos espanhóis, era mais na América do Sul e América Central. Estão a ver? Rotas dos portugueses, as que estão a vermelho, vão até a Antuérpia, que é na Bélgica, mas passam pelo Brasil, África, Índia, China, Japão, como veem, e as rotas dos espanhóis eram mais virados para aqui, para o continente americano. Como podem ver, eles vão lá buscar a prata, que era o que eles queriam, era a prata e o ouro que havia aqui no México, aqui nestas zonas. Nós já tínhamos um comércio muito mais vasto, como podem ver, não é? Vamos então assistir ao vídeo. A partir da segunda metade do século XVI, o Império Português começou a registrar prejuízos. Uma das soluções passou pela conquista de territórios muçulmanos no norte de África. Desta forma, conseguiam-se cereais e pontos comerciais estratégicos, sem os riscos ou as despesas das viagens para colónias distantes. O rei português Dom Sebastião, entusiasmado pelo combate contra os inimigos da fé cristã, chefiou o exército, que em 1578 foi derrotado na Batalha de Alcácer Quibir. A morte do monarca deu origem a uma crise dinástica, pois o rei não tinha filhos nem irmãos. A regência foi entregue ao seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique, mas este, como era religioso, velho e doente, não podia garantir um sucessor. Foi então que começou a luta pelo trono português. Portanto, temos aqui os candidatos, não é? António Prior do Crato e o rei de Espanha, não é? O rei de Espanha era um candidato porque também era descendente de família portuguesa, de reis portugueses. Vamos então aqui observar agora aqui o exercício número 2, que diz então selecionar as expressões corretas de forma a completar as frases. Dom Sebastião conquistou praças comerciais no norte da África para resolver a crise económica. Combateu os infiéis do cristianismo. Venceu a batalha de Alcácer Quibir. Esta não foi. Morreu na batalha. Esta é de certeza. Regressou a Portugal com toneladas de cereais. Não. Foi sucedido pelo seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique. Morreu em 1580. Então, a data da batalha é 1579. Está aqui. Portanto, esta nunca podia estar certa, não é? Porque ele morre na batalha, morre em 1578. Acho que esta também está certa. E combateu os infiéis. Venceu a batalha. Combateu os infiéis. Ok? Pois, a crise dinástica ocorre quando o monarca morre, o rei morre, sem deixar descendentes legítimos masculinos. O que o suceda no trono. Portanto, não há filhos homens, e então aparece uma crise dinástica, não é? Não há um rei que suceda a outro. Significava que numa determinada dinastia houve vários anos sucessivos de greves, crises económicas, fomes, guerras, etc. Portanto, aqui é para dizer qual é que está certa. Verifica-se sempre que um rei não convoca as cortes para tomar decisões importantes, como o aumento dos impostos. Portanto, o que é uma crise dinástica destes três que eu li? Quando é que aparece a crise dinástica? Quando ocorre que o monarca morre sem deixar descendentes legítimos.
Esta aqui é a opção correta. Saber mais. Monarca português, filho de Dom João e de Dona Joana de Áustria, nasceu em 1554 em Lisboa e morreu em 1578 em Alcácer Quibir. 16º rei de Portugal, 1557 a 1578. É conhecido pelo cognome de O Desejado. Dom Sebastião herdou o trono do seu avô, Dom João III, porque apesar de este ter tido vários filhos, todos eles acabaram por falecer precocemente. Portanto, morreram jovens, não é? Este foi o único que sobreviveu. Dom Sebastião teve uma educação cuidada e de carácter um pouco influenciável por aqueles que o cercavam. Portanto, os nobres mais velhos incutiram-lhe aquelas ideias de batalhar e de conquistar novos cristãos, dominar o norte da África e cristianizar os muçulmanos. Portanto, ele acreditava que isso era possível e então deixou-se influenciar, o que foi um erro terrível, não é? Quando atinge os 14 anos, em 1568, Dom Sebastião toma conta do governo e logo trata de reorganizar o exército, preparando-se para a guerra. Entretanto, para o país, o grande problema era o da sucessão do rei, pois era solteiro. Em 1572, deixa a regência a Dom Henrique e faz uma viagem pelo norte da África. O próprio rei, contra todos os conselhos, parte à frente de um exército que ele próprio preparara. Apesar de toda a bravura no combate, o exército português foi derrotado em Alcácer Quibir e nessa batalha morre o rei Dom Sebastião e uma grande parte da juventude portuguesa. Este desastre vai ter as piores consequências para o país, colocando em perigo a nossa independência, que é o que vai acontecer, não é? Filipe II da Espanha vai invadir Portugal, não é? Vamos ver então aqui no exercício número 3. Em 1580, o cardeal Dom Henrique também faleceu sem deixar descendentes, pois era um elemento do clero. Surgiram então vários netos de Dom Manuel I como pretendentes ao trono português. Observa a animação. A disputar o trono português estava Filipe II de Espanha e os outros netos de Dom Manuel I, Dona Catarina, duquesa de Bragança, e Dom António, prior do Crato. Como Filipe II era senhor de um rico e grandioso império, não lhe faltaram apoios da nobreza e da burguesia, que viam na união de Portugal e Espanha a possibilidade de novos cargos e novas oportunidades de comércio. Dom António contava com o apoio do povo, receoso de perder a independência. Contudo, contra ele estava a ilegitimidade da sua descendência. Dona Catarina de Bragança, ainda que apoiada por alguns nobres e clérigos, por várias questões jurídicas, não tinha grandes possibilidades de governar Portugal. Em 1580, depois da morte do cardeal Dom Henrique, ao invadir Portugal, os exércitos do rei de Espanha quase não encontraram resistência. Estava para breve a sua aclamação. Portanto, estão a ver, quando efetivamente o Filipe II da Espanha se percebe que Portugal não tem rei e não tem exército, porque perdemos o exército na Batalha de Alcácer Quibir, ele avança com as suas tropas e vai acabar por ser aclamado. Não há resistência, não é? Os portugueses não resistem, até porque muitos burgueses e nobres estavam interessados nesta União Ibérica, não é? Porquê? Para poderem comerciar também com os seus barcos as riquezas que os espanhóis estavam a trazer nesta altura da América do Sul, do México, etc. Ora então, estabelece a correspondência correta entre os candidatos ao trono português e os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Portanto, contava com o apoio dos elementos sociais importantes pertencentes ao clero e à nobreza. Quem era ele? Era o Filipe da Espanha, o Filipe II. Não era? Ele era senhor de um vasto império. Contava com o apoio dos elementos pertencentes ao clero e à nobreza. Também não. Então só pode ir para aqui. Tinha o apoio da maioria da população do reino. Ora bem, vamos ver agora aqui. Era o elemento do clero e por isso não podia assegurar descendentes. Portanto, era padre, não podia ter filhos. Era este. Dom António, prior do Crato.
sendo o rei de Espanha, colocava em risco a independência de Portugal. Era este. Filipe II, António Prior do Crato, falta a Catarina, duquesa de Bragança. Era mulher e, devido a questões legais, não se apresentava como a melhor sucessor. E pronto, tínhamos aqui então os exercícios 4, número 4, realizados. Não há mais nada, vamos passar para o quinto. A ação da resistência de Dom António Prior do Crato. Dom António organizou uma resistência quando tomou conhecimento que Filipe II da Espanha se preparava para invadir Portugal. Será que foi bem sucedido? Leu o documento. O exército português era pequeno, cerca de 8.000 homens, e estava mal armado face ao exército espanhol. A população de Santarém e de Lisboa aclamou Dom António rei de Portugal. No entanto, esta aclamação não teve impacto. A 25 de agosto de 1580, os exércitos do Prior do Crato foram derrotados pelos espanhóis, que tinham invadido Lisboa. De imediato, a resistência portuguesa reorganizou-se, conseguindo o apoio da França e da Inglaterra. O exército português voltou a enfrentar os invasores na ilha açoriana da Terceira, em 1583. Contudo, Filipe II saiu novamente vitorioso. Portanto, ele ganhou estas batalhas todas que nós ainda tentámos, né, resistir, mas não tivemos hipótese, porque ele, nessa altura, o rei de Espanha era um grande imperador, tinha um grande império, né? Arrasta do texto as expressões que completam os espaços em branco. Apesar de ter sido derrotado pelos exércitos de Prior do Crato, resistiu os exércitos de... Olha, os exércitos de Prior do Crato, derrotados pelos exércitos, pelos espanhóis. Ora, eu não encontro aqui maneira de arrastar para aqui o nome dos exércitos. Filipe II. E falta aqui mais qualquer coisa. Apesar de ter sido derrotado pelos exércitos de Filipe II, bom, vou às soluções que é mais rápido. Dom António, que era o nome dele, Prior do Crato, resistiu juntamente com a população de Lisboa à invasão de 1580. Foi a sua coragem e determinação em salvar a independência de Portugal, mesmo com um exército pequeno, que lhe valeram o apoio popular. Portanto, as pessoas que ficaram a gostar muito dele, porque ele, efetivamente, mesmo com poucas tropas, tentou segurar a independência de Portugal, impedindo, não é, que Filipe II da Espanha se tornasse rei de Portugal, mas não teve hipótese, como nós já vimos, não é? Vai ser dada a aclamação. Nestas Cortes de Tomar de 1581, eu, Filipe I de Portugal, faço juramento de manter todos os direitos, costumes e privilégios do Reino de Portugal. Se for necessário nomear algum vice-rei para governar este reino, será português. Juro também que todos os cargos da Justiça e da Fazenda serão desempenhados por portugueses e não estrangeiros. Todos os negócios da Índia e da Guiné e de outros lugares continuarão a pertencer a Portugal, assim como as moedas de prata e de ouro permanecerão com as armas de Portugal. E com estas promessas fica estabelecida a União Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha são dois Estados independentes, unidos sob o governo do mesmo rei. Estão a ver então aqui a aclamação do rei da Espanha, Filipe II, passa a chamar-se Filipe I de Portugal. Ok? Isto dá-se nas Cortes de Tomar em 1581. Quais foram as promessas feitas pelo rei de Espanha nas Cortes de Tomar de 1581? Classifica as afirmações em verdadeiras ou falsas. Portanto, ele fez aqui várias afirmações em que ia manter os costumes portugueses, ia manter a moeda, a língua, as riquezas que vinham da Guiné, que vinham da África e da Índia e do Brasil, passavam a ser dominadas pelos portugueses. Portanto, ele fez várias promessas que cumpriu, né? O Filipe II da Espanha cumpriu. O pior foram os outros filhos dele, o Filipe III e o Filipe IV,
já não cumpriram nada do que o pai tinha prometido. E então, a partir daqui, começa a haver um desencontro, né? Mas para já vamos marcar então as promessas feitas por ele aos portugueses. Promessa de manter os privilégios, direitos e costumes dos portugueses. Isto é verdadeiro. Promessa de continuar a cunhar moeda portuguesa. Verdadeiro. Promessa de nomear espanhóis para cargos de administração, justiça. Falso. Ele prometeu nomear portugueses para altos cargos de administração da justiça e da fazenda. Promessa dos lucros do comércio do África e do Oriente reverterem a favor da Espanha. Falso. Ele prometeu que este rico comércio continuava a pertencer a Portugal. Promessa de manter a independência de Portugal e de Espanha. Ele diz que sim, que são os reinos independentes, mas sob o mesmo rei. Não sei se está certo, mas deve estar em princípio. Ele não fez petrim. Já está aqui o verde todo completo. Vamos passar então para o exercício 7. Não se esqueçam que Filipe II é aceito nas Cortes de Tomar, mas ele faz estas promessas. Manter os privilégios e os costumes dos portugueses, continuar a cunhar a moeda portuguesa e a falar português nas escolas e escolher os portugueses para administrarem as riquezas vindas da África e do Oriente. E também manter a independência, embora os dois países eram independentes, mas estavam debaixo do mesmo rei, não é? Agora, a seguir, os filhos dele, de Filipe II, é que já não vão fazer isso, não é? O Filipe III e o IV não fazem nada disso, fazem tudo ao contrário. Por isso é que os portugueses depois vão se revoltar e vão fazer a restauração da independência, não é? Ordena as frases de moda constituídas um texto de síntese sobre a crise dinástica. Ao rei, a solução parecia passar pela conquista das praças comerciais do norte da África. Com efeito, Dom Sebastião organizou uma campanha militar. A crise do comércio português com o Oriente provocou graves dificuldades económicas do Reino de Portugal na segunda metade do século XVI. Morreu na Batalha da Acácio-Quibir. Esta é que vai para aqui. Depois, em 1668, com apenas 14 anos, Dom Sebastião tornou-se rei do território e herdou o território em dificuldades. Este vai para o primeiro lugar. Depois, em 1581, foi aclamado rei de Portugal nas Cortes de Tomar. Isto foi o Filipe II, prometendo manter a autonomia portuguesa. Contudo, surgiram três candidatos: Filipe II, rei de Espanha, Dom António I do Crato e Dona Catarina de Bragança. Apesar da resistência de Filipe II da Espanha, invadiu Portugal e saiu vitorioso. Isto foi antes. Acho que é aqui. E penso que isto está organizado. Portanto, ele nasce, não é? Com apenas 14 anos, ele toma conta de um território com muitas dificuldades, que era Portugal. Ao rei, a solução parecia passar pela conquista do norte da África. Com efeito, Dom Sebastião organizou o exército, mas morreu nessa batalha. Dá-se então uma crise dinástica. A crise do comércio português do Oriente obrigou ou provocou grandes dificuldades económicas ao reino de Portugal na segunda metade do século XVI. Então, se calhar, esta é a primeira de todas. Porque aqui a seguir diz que ele vai herdar um território com dificuldades. Portanto, se vai herdar com dificuldades, então estão aqui onde aparecem primeiras dificuldades. Com efeito, Dom Sebastião organizou uma campanha militar, morreu nessa campanha, apesar da resistência, quando invadiu e saiu vitorioso. Eu penso que isto já está tudo. Vou só carregar as soluções para ver se está alguma trocada. Estavam as duas de baixo. Portanto, vamos lá pela ordem correta. A crise do comércio português do Oriente provocou grandes dificuldades económicas no Reino de Portugal na segunda metade do século XVI. Em 1668, com apenas 14 anos, Dom Sebastião tornou-se rei de Portugal e herdou um território em dificuldades. Ao rei, a solução parecia passar pela conquista de praças comerciais no norte da África. Com efeito, Dom Sebastião organizou uma campanha militar, morreu na Batalha de Acácio-Quibir em 1578, sem deixar sucessor. Deu-se então uma crise dinástica. Contudo, surgiram três candidatos, era aqui que estava mal,
surgiram 3 candidatos que eram Filipe II da Espanha, António Prior do Crato e Dona Catarina, Duquesa de Bragança. Apesar da resistência de António Prior do Crato, Dom Filipe II invadiu os portugueses porque tinham um exército muito mais poderoso e nós não tínhamos nada. Acabando por ser aclamado em 1581 nas Cortes de Tomar, fazendo aquelas promessas que nós vimos no exercício anterior, ok? Manter os cargos administrativos dos portugueses, manter a língua portuguesa, as riquezas vindas do Oriente continuavam a ser governadas pelos portugueses, os reinos continuavam independentes, mas debaixo do mesmo rei, falava-se a língua portuguesa nas escolas, a moeda continuava a ser a mesma. Portanto, houve uma série de promessas que depois, mais tarde, como vocês vão ver, não vão ser cumpridas pelos reis a seguir, não é? E é por isso que a gente se vai revoltar e fazer a restauração. A restauração da independência significa que nós vamos voltar a ser independentes novamente, não é? Vamos afastar-nos dos espanhóis numa altura apropriada, que a gente vai ver na aula seguinte. 1578, 1581, 1598, 1621 e 1640. Portanto, 1640, 1580 a 1640. A 1640 é a restauração. O início da União Ibérica e Dinástica deve ter sido aqui, não? Não é? E início do reinado de Filipe II. Fim do reinado de Filipe III. Isto já estão aqui os Filipes todos. O primeiro, o segundo e o terceiro. Aliás, o primeiro já não está. Em 1500, vou pôr nas soluções, que é para fazer logo certo. Em 1578, então, dá-se a morte de Dom Sebastião, né? Na Batalha de Alcácer Quibir. Fica a governar Portugal o cardeal Dom Henrique, que também não tem filhos, porque ele é padre, não é? É cardeal. Em 1581, o rei Filipe I da Espanha consegue ser aclamado nas Cortes de Tomar e dá-se início à União Ibérica e à dinastia filipina. Início do reinado de Filipe II, este já não foi nada um bom rei, não cumpriu o que o pai tinha prometido, e 1621, início do reinado de Filipe III. Este então foi o pior de todos. Pois os portugueses todos, cada vez que havia batalhas, quem ia à frente eram os portugueses, que é para morrerem primeiro, ou seja, ele usava os portugueses como carne para canhão. 1640 é o fim do reinado de Filipe II em Portugal e a restauração da nossa independência. E pronto, temos a nossa aulinha concluída. Gostei imenso que vocês tivessem participado. Faltam poucas aulas, vejam lá se portam-se bem e façam as tarefas. Não se esqueçam das tarefas que eu pedi para esta semana, ok? Então, obrigado por terem participado. Até à próxima aula. Obrigado.